aleluia. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. É nosso motivo de grande alegria estarmos aqui novamente para falar de Deus, da sua palavra, do que Ele é, de acordo com a Bíblia. Vamos estar continuando nesse estudo. Nós estamos sobre os nomes de Deus na Bíblia, quem Deus é na Bíblia. E nós faremos em 1 Samuel 2,7, ele diz que o Senhor é aquele que abate e exalta. Hoje nós vamos estar continuando nesse estudo, que está em 1 Samuel, 3º capítulo, o versículo 9 e o versículo 10, onde nós vamos ver que o Senhor é aquele que fala, Jeová Dabá, o Senhor que fala. 1 Samuel, 3º capítulo, verso 9, verso 10. Como nossa irmã disse aí, o Senhor nosso Deus é aquele que fala. Nós não precisamos buscar homens ou revelações humanas. O que nós precisamos somente é da palavra de Deus, porque nós vamos aprender aqui nessa noite que o Senhor fala, e Ele fala pela sua palavra primeiramente. Excepcionalmente Ele pode usar outras circunstâncias para falar conosco, mas é raro. A maioria das vezes, ou quase todas elas, quando Deus fala com o homem, é através da sua palavra. É verdade. Porque anjos então falavam no Antigo Testamento com o povo de Israel, falavam lá em Atos dos Apóstolos, porque eles ainda não tinham a Bíblia. Eles não tinham a palavra ainda. A palavra, ela foi um ajuntamento do Antigo Testamento com o Novo. Porque como eles iam ter a Bíblia, e quem escreveu os evangelhos foram os apóstolos. Então, quando eles estavam vivos, eles eram a palavra de Deus falada, eles falavam a palavra de Deus. Mas chegou um dia que eles morreram. Só que eles deixaram escrito o que Jesus fazia, o que Jesus era. E isso então é a palavra de Deus. Os evangelhos, Atos e toda a Bíblia é a palavra de Deus para nós. 1 Samuel, capítulo 6, 3º capítulo, verso 9, verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus. Pelo que ele disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser te chamar de As. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a descer e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, Senhor. Jeová Dabá, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O Senhor que fala. Aleluia. Baixa sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nesta noite. Dependemos da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Fala conosco hoje, meu Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Nos revela a tua palavra, quem tu és. Meu Deus, para que possamos buscar o Senhor, imitá-lo, e conhecer e prosseguir em conhecer-te, meu Deus. Toda fé, toda obra maligna, todo impedimento cai por terra agora, em nome de Jesus. Fala conosco, porque nós queremos ouvir o Senhor que fala nesta noite. Amém. O Senhor que fala. Esse texto foi conhecido da igreja, é o chamado do profeta Samuel. Não conhecia a voz de Deus ainda, pois a palavra de Deus era muito rara, era de muita valia nessa época. O sumo sacerdote Eli estava cego, seus filhos Ofni e Finéias eram adúlteros promíscuos. Então Deus fala com o jovem e levanta esse jovem para ser o porta-voz de Deus na face da terra. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A Bíblia diz que Deus fala. E vamos ver como Deus fala. Isaías 34, verso de número 16. Olha como Deus fala. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Muitas pessoas oram. Deus fala comigo. Senhor fala comigo. E o Senhor está falando. Eu estou falando contigo a todo momento. Eu te dei o meu livro nas suas mãos e você não lê. Você não medita nele. Ou quando lê ele de maneira mística. Está passando problema, vai lá e abre a Bíblia na sua mente. Não, meus irmãos. Leia a palavra de Deus, leia a história da Bíblia, a história bíblica inteira. Porque o que adianta você ficar abrindo a Bíblia, ler um capítulo, depois abre a Bíblia, lê outro capítulo lá do outro lado, e vai lendo assim, quando você não entende nada, porque você não lê de uma maneira que está em ordem, mas você lê de uma maneira aleatória.
Você lê o começo da história, depois você lê o final, depois você lê o metade, depois lê aquela parte que fala de salvação, depois aquela parte que fala de amor, aí você torna uma mistura na sua cabeça, você não consegue entender o que Deus está falando, aí você desanima e vai ser mais um da maioria dos cristãos que tem hoje na igreja. Não gosta de ler a Bíblia porque não entende. Mas não é porque Deus não dá sabedoria, é porque as pessoas não estão lendo da maneira correta. Uma história se lê como? Do começo, meio e fim. Como você quer entender o Apocalipse se você não lê o Gênesis? Como você quer entender a ressurreição se você não viu a morte na cruz? Como você quer entender a igreja se você não sabe quem instituiu a igreja? É verdade. Como você quer entender dons espirituais se você não sabe quem é o Espírito Santo? Então está acontecendo isso na igreja. As pessoas estão colocando o carro na frente dos cavalos. Não é assim. Vamos ver como Deus fala. Isaías 34:16 diz assim: buscai no livro do Senhor a Bíblia e lede. Para você ler. Não é só para ouvir a pregação ou ouvir o pastor, é para você ler, para você meditar. Nenhuma dessas coisas falhará. Nenhuma nem outra faltará. Porque a sua própria boca ordenou, ou seja, o Senhor falou, a sua palavra Ele ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Buscai no livro do Senhor e lede, porque quem falou foi Deus nessa palavra. Passarão os céus e a terra, as minhas palavras não passarão, disse Jesus. O Senhor fala, meus irmãos. Muitas das vezes é nós que não queremos buscar ouvi-lo. É nós que estamos como Samuel. Deus está falando conosco, estamos achando que é Eli que está nos chamando, que é a mãe, que é o pastor, que é o pai, que é o patrão, que é a tia, mas muitas das vezes é o Senhor que está falando e estamos achando que é Eli. Samuel achava que era Eli, até quando ele descobriu que quem falava e quem chamava ele não era Eli, mas era o próprio Deus que chamava Samuel para uma grande obra. Buscai no livro do Senhor. Buscai. Assim como se você tem uma nota de R$50 na sua casa e você perde ela dentro da sua casa. E você vai fazer de tudo para reembolsá-la. Você vai varrer, você vai mexer nos móveis, até que você ache aquela nota de R$50. Você vai buscar, ou seja, você vai se esforçar. Assim é também com a palavra de Deus. Nada é de graça. Você deve buscar no livro do Senhor, na palavra de Deus, e ler, porque quem falou isso foi Deus. E se Deus falou, Ele há de cumprir. Ele há de concretizar aquilo que Ele falou. O livro do profeta Oséias, depois de Daniel, Oséias, olha o que o povo de Israel fez com Deus. E olha o que a igreja hoje está fazendo também da mesma maneira com Deus. Oséias capítulo 8, versículo 12. Lembrando-nos do termos em Apocalipse capítulo 1, no terceiro versículo, o apóstolo João escreve: bem-aventurados, felizes são aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Lembrando que Jesus também disse, uma mulher, ele estava passando pela cidade e a mulher disse: bem-aventurado mestre, aquela que te amamentou, que te deu a luz. E Jesus olha para aquela mulher e diz: não, mulher, bem-aventurado antes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Pois quem ouve e coloca em prática, edifica a sua casa sobre a rocha. Porque é o que Deus falou. E o que Deus fala para nós é rocha, é firmeza, é segurança. Mas quando nós fazemos o que nós queremos, estamos fazendo areia. Coisas que vão ser destruídas, derrubadas e vão cair facilmente sem nenhuma segurança. São aqueles que ouvem a palavra e não colocam ela em prática. E a melhor parte que você escolheu nessa noite, que é estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Certa feita, Jesus estava na casa de Marta e Maria. Marta se ocupava com as tarefas domésticas. E Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. De repente, Marta chega até Jesus e diz: mestre, o senhor não se incomoda que Maria fique aí parada nos seus pés,
e eu aqui sobrecarregada, cheia de serviços a fazer. E Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, você está ocupada e ansiosa por muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então a boa parte, irmãos, é ouvir a palavra de Deus, porque é a voz de Deus para nós. Diga assim a palavra, Oséias 8:12. Se você puder anotar na sua Bíblia, anote. Escrevi, é Deus falando na boca do profeta, para eles, as grandezas da minha lei, da minha palavra. Mas isso é para eles como coisa estranha. Ou algumas traduções dizem, isso é considerado como nada. Escrevi, Deus falando para o seu próprio povo, escrevi para vocês as grandezas da minha palavra, mas isso para vocês são considerados como coisa estranha, sem nenhum valor, como nada. É a mesma coisa você escrever um livro ou uma carta, dando algumas ordens ao seu filho, algumas promessas a ele. E ele catar essa carta, jogar de lado, nem ligar para essa carta, nem ligar para o que você falou para ele. Desprezar totalmente. É exatamente isso que a igreja moderna, atual, e que Israel, no passado, nessa época, fez com Deus. Deus escreveu para eles as grandezas das suas palavras, da Bíblia, as leis, os mandamentos, as promessas de Deus, a história da humanidade, como Deus agiu na humanidade, desde o Éden até os dias de hoje. E as pessoas desprezam a palavra de Deus. Eu, quando estava no mundo, era uma pessoa que não gostava de ler. Confesso aos irmãos, eu odiava ler. As professoras davam tarefa de escola para mim, tinha que ler uns livros lá de romance, alguns de aventura, e tinha que resumir. Eu não lia. Chegava no dia da prova lá, eu catava uma página do livro, copiava, depois pegava uma da metade, copiava, e fazia meio assim. E, infelizmente, hoje, assim como eu fiz no passado, é o que as pessoas fazem hoje com a Bíblia Sagrada. Levam ela de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas depois que eu me converti, comecei na igreja, eu peguei um amor, uma sede tão grande de conhecer a palavra de Deus, que em um ano eu li inteiramente a Bíblia 4 vezes. Era jovem, não era casado, não trabalhava, só estudava, tinha tempo de sobra, e aproveitei esse tempo e comi a Bíblia. Fui lendo tudo. Já li ela mais de 11 vezes inteira, e os livros que falam sobre ela, mais de 200 ou 300 livros que falam sobre ela. Palavra de Deus. Eu li. Então muitos irmãos acham, Deus te deu sabedoria só porque você orou? Não foi só porque eu orei. Foi porque eu meditei, foi porque eu li. É os dois andam juntos. A oração e o esforço. Porque se você ora para Deus te dar sabedoria, consequentemente você vai se esforçar também lendo a palavra de Deus. Porque se eu peço para Deus, olha como é lógico que eu vou falar para os irmãos. Deus me dá sabedoria, mas eu não leio a Bíblia, então eu não estou crendo que Deus vai me dar sabedoria. Eu estou descrendo, porque eu estou orando, Deus vai me dar sabedoria, mas eu mesmo não estou lendo a Bíblia, então eu mesmo não estou acreditando na minha própria oração. Eu estou dizendo, Deus não vai me dar sabedoria, eu nem vou perder tempo lendo a Bíblia, porque eu não vou conseguir entender. Mas se você começar a pedir como eu fiz, e começar a ler, meditar, é claro que você não vai ser um teólogo, não vai ser um pregador, mas pelo menos o básico você vai ter, para você não ser enganado por ninguém por aí, para você falar a verdade de Deus e para você evangelizar as pessoas. Pelo menos o básico você vai ter na sua vida. E Deus tem sabedoria e não faz acepção de pessoas para dar. Deus escreveu a palavra, está nas suas mãos, está nas minhas mãos. Será que nós vamos negligenciar? Será que nós vamos fazer como muitos estão fazendo? Considerar a Bíblia como coisa estranha? Será que Deus vai precisar permitir que aconteça aqui no Brasil igual acontece na China? Se alguém quiser ler a Bíblia, pode ler ela só uma vez por ano. A Bíblia não é proibido na China, em alguns lugares da China, é proibido ter a Bíblia. E quando a pessoa quer ler a Bíblia, tem lá na igreja, ela fica numa corrente e a pessoa pode ler uma vez por ano, em uma página somente. E tem uma fila. As pessoas esperam dias, meses e até anos para ler uma página da Bíblia Sagrada. E hoje no Brasil, você está aí, tem Bíblia para tudo quanto gosto, Bíblia de R$10, Bíblia de estudo de R$100, R$150,
Bíblia no computador, Bíblia no celular, Bíblia falada em áudio, no CD, não tem desculpa. Tem aquelas Bíblias que são em áudio. Você coloca ela no CD e dá para escutar, a pessoa vai lendo a Bíblia em alta voz, você vai escutando a pessoa falar, que é a gravação do Cid Moreira da Bíblia em áudio. Tem várias gravações que você encontra na internet, nas lojas evangélicas. Tem Bíblia para tudo quanto é gosto. Tem versículo de Bíblia no carro, tem versículo de Bíblia e tudo. Até no meio dos mundanos estão colocando versículo da Bíblia. Mas mesmo assim, por mais que tenhamos a Bíblia, livros que falam sobre ela, conhecimento, essa geração está desprezando as grandezas da palavra de Deus. Um tesouro. Deus nos deu tesouro, irmãos, que é a sua palavra. Salomão disse em Provérbios capítulo 1, que a palavra de Deus, ela é mais desejada, a sabedoria de Deus da palavra, do que o ouro, do que a prata, do que as pedras preciosas. É a palavra de Deus. É o tesouro que Deus nos deu, irmão. É o tesouro que Deus colocou nas suas mãos. E você vai às igrejas hoje, ninguém quer ouvir mais esse tipo de mensagem. As pessoas querem ouvir revelação, querem ouvir que Deus vai dar carro, que Deus vai dar casa, enquanto as grandezas bíblicas estão sendo colocadas de lado. Essa geração vai pagar caro por aquilo que eles estão fazendo com a palavra de Deus. Haverá menos vigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que estão desprezando a palavra de Deus, que conhecem a verdade, mas não colocam ela em prática. As grandezas da minha lei já estão escritas, e que nós possamos, irmãos, considerar elas como valiosas, porque o Senhor é aquele que fala ao nosso coração, fala conosco através da sua palavra. O Espírito Santo ele vai nos lembrar de tudo que Jesus Cristo falou e ensinou. Mas como que o Espírito Santo vai lembrar alguém, se esse alguém ou essa alguém não conhece as palavras de Deus? Não tem como. Fica impossível Deus agir. Aí você vai nas igrejas, é a mesma pregação de sempre. Você já até sabe o que o pregador vai falar. A mesma mensagem, as mesmas palavras, aquela repetição, aquela mensagem que só repete. Por quê? Porque não tem pão novo, não tem vinho novo. É aquela repetição. É aquela mesma história da prosperidade, que Deus vai salvar a família, que Deus vai curar, que Deus vai batizar o Espírito Santo, que Deus vai salvar, que Deus vai abrir as portas de emprego. Parece até que a gente sabe o que o pregador vai falar. Por quê? Porque não tem Bíblia, não tem conhecimento bíblico, não busca conhecer quem é Deus na Bíblia. Irmãos, eu falo por mim, já ouvi em várias igrejas, vários locais, e eu nunca vi um pregador, principalmente os que vão pregar de igreja em igreja, pregar uma mensagem que ensina quem Deus é, que ensina o que o Senhor gosta. A maioria já vai pregar nessa intenção. Eu vou na igreja, eu quero pregar uma mensagem boa para agradar os irmãos, para agradar o pastor, para que depois ele convide eu novamente para mim voltar. Essa é a maioria da motivação do coração dos pregadores e cantores também. Já vão com a intenção de agradar o povo. Não estão preocupados em agradar a Deus, em pregar a verdade de Deus, a palavra de Deus, e ensinar ela como ela é. Eles estão preocupados em agitar a galera, em fazer o povo pular da glória, se alegrar, se emocionar, mas são poucos os que estão preocupados com a palavra de Deus, irmãos. É uma espada que corta a divisão da alma e a divisão do espírito. E nós devemos buscar a palavra de Deus em nossas vidas, o conhecimento de Deus. Até quando vamos ficar dentro da igreja só dependendo dos outros para conhecer a palavra? Até quando, irmãos? Deus te deu a Bíblia na mão, Deus te deu o Espírito Santo, o maior dos professores, o maior dos mestres, aquele que nos ensina tudo, aquele que diz a Bíblia em 1 João, vós tendes a unção do Santo e não necessitais que alguém vos ensine, porque com essa mesma unção ele vos ensinará todas essas coisas. Nós temos Deus, temos o Espírito, e muitas das vezes estamos deixando Deus de lado, a Bíblia do lado, para ficar com o nosso conhecimento humano e com o que as pessoas falam sobre Deus. É isso que está acontecendo. É fácil eu chegar aqui em cima do altar e dizer: Deus me revela que tem alguém de nós que brigou hoje na sua casa. Deus me revela que tem alguém aqui hoje que está com dor de cabeça, que está com a pressão alta, com a pressão baixa, ou com diabetes, ou com tantas coisas aí que nós vemos acontecer na face da terra.
Ah, Deus me revela que alguém hoje foi humilhado no seu serviço. É fácil, irmãos. O difícil é pregar a Bíblia. É falar da palavra. É falar do Senhor. A palavra de Deus parece que está ficando em terceiro plano em algumas igrejas. O primeiro plano é o louvor. Depois é o dízimo. Depois é as revelações. Depois é a palavra. E a oração, vixe, a oração fica lá no último plano dos últimos planos. Então nós devemos, irmãos, não negligenciar a palavra de Deus, mas amar ela. Não sei se você vai concordar comigo, meus irmãos. 95% hoje, os crentes estão doentes. É o que você falou, 95%. Se você for numa igreja aí, igual você fez aí, é que nós não trabalhamos aqui, nós pegamos o evangelho, a palavra de Deus. Mas se você for na igreja e começar a revelar de diabetes, coluna, dor de cabeça, pressão alta, a igreja inteira vai levantar do seu lado. Vai ou não vai? Se ficar sentado assim. Irmãos, o diabo, ele veio para enganar. Não só para matar, roubar e destruir, mas para enganar também. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E o diabo, como alguns crentes aí, filoseiros por aí sem conhecimento nenhum de Deus, que ficam falando que estão pisando na cabeça deles, estão esmagando ele debaixo dos pés. Esse ser que eles acham que é tonto, ele enganou a terça parte dos anjos do céu e está levando a maioria dos que moram na terra ao inferno. E só poucos estão se salvando, diz a Bíblia. E as pessoas brincam, acham que é brincadeira, que tudo é de Deus, a pessoa falou em língua, já era de Deus. A pessoa deu droga, ou vestiu um terno, uma gravata, ou falou bonito, ou cantou bonito, ela já é de Deus. Mas a Bíblia diz que isso não é o final. É pelos seus frutos que você conhece uma árvore. É pelos frutos. Quais são os frutos que a pessoa produz? Os frutos do Espírito Santo ou as obras da carne, como diz lá em Gálatas? Que são ira, contenda, briga, prostituição, ciúmes, inveja, ou são os frutos do Espírito, que é amor, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio? Então é pelo fruto que se conhece uma árvore. Pode até ter figueira com folha, mas Jesus quer ver se essa figueira tem fruto e tem a palavra de Deus na vida dela. O Senhor é o Deus que fala. O Espírito Santo é o Deus que fala também. Está na Bíblia, irmãos. Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas, termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá em Hebreus está escrito assim: se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Deus é o Deus que fala, é o Senhor que fala, é o Senhor que fala conosco, todo momento, todo instante, todos os dias, pela sua santa palavra. Deus também pode falar por sonhos. Os irmãos sabiam disso? Deus pode falar por sonhos. Deus pode falar por revelações? Pode. Por profecias? Pode. Eu vou mais além. Deus pode usar até uma jumenta para falar, se ele quiser. Ele fez isso na Bíblia. Ele usou uma formiga para falar comigo no monte. Não falar em voz audível, mas para usar de um exemplo de um inseto que não é preguiçoso e que trabalha no verão para no inverno não passar fome. Deus usou esse inseto para falar comigo. Deus usou o sol, a lua, para falar no meu coração. Que Deus representa o sol e a lua representa nós. O sol tem luz própria. A lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol para a terra. Assim também nós. Nós não temos luz própria. A luz que temos é a luz que vem do sol. Ou seja, a luz que vem de Deus, que bate em nós e reflete para o mundo. Aleluia. Deus já usou a natureza para falar comigo. Deus usou as circunstâncias. Muitas das vezes ele usou até mendigos para falar comigo. Pessoas ímpias, através de alguma conversa que teve, Deus usou. É só você estar atento. Deus está falando com você a todo o momento. Muitas das vezes nós estamos no mundo da lua. Estamos tão preocupados com a nossa vida que o nosso coração está tão sobrecarregado que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Parece que nossos ouvidos eles ficam tapados.
tampados. Não conseguimos ouvir o que Deus fala para nós. Mas pode ter certeza, Deus sempre vai dar um jeito de falar com aquele que é dele. Sempre vai. Pode ser um Saulo, um homem que todos os crentes tinham medo de chegar perto dele. Os crentes corriam de Saulo. Jesus falou, quer saber? Todo mundo corre desse aí. Quem vai falar com ele vai ser eu. Aleluia. A minha luz vai aparecer para ele. E ele vai dizer com quem ele está mexendo. E a luz aparece, Jesus fala com Saulo e ele se torna o propagador da palavra de Deus. Deus é o Deus que fala. Ele pode usar infinitos métodos para falar conosco. Mas não se esqueça, o principal método é a palavra de Deus. Por quê? Porque se algum anjo vier falar com você, ou algum profeta, ou algum sonho que você tiver, e não bater com o que diz a Bíblia, é o diabo que falou. Porque se Deus falar com você pelo sonho, ou por profeta, ou por visões, tem que bater com a Bíblia. Tem que estar em concordância com a Bíblia. Porque se não estiver em concordância com a Bíblia, é diabo, é o seu próprio coração, é coisa do homem. Porque tudo que é de Deus, que ele usa para falar conosco, tem que estar embasado na Bíblia. Paulo disse em Gálatas, ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, ou eu mesmo, que seja amaldiçoado, porque o evangelho já está proclamado. Só para não perder a ênfase, os mormons, como surgiu os mormons, esses que andam por aí? O seu fundador, Joseph Smith, diz ter visto um anjo. Esse anjo até deu nome para ele, anjo morrone. E esse anjo disse para ele que esse evangelho que as igrejas americanas, porque ele é dos Estados Unidos, estavam pregando era uma mentira. E Deus iria revelar a eles o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E ali ele começa a escrever essa besteira, aquele livro de Mormons, e tem essa revelação, e está enganando milhares de milhões de pessoas pelo mundo afora. Maomé diz que viu o anjo Gabriel, que revelou aí o Alcorão, ou seja, o livro dos muçulmanos da religião, onde é uma das maiores religiões do mundo. Os muçulmanos, aqui no Brasil não tem muito, mas se você for para a China, a Índia, a Arábia, Jerusalém, para aquele lado, é só dar muçulmano ali. Inclusive os terroristas que atacaram os Estados Unidos eram muçulmanos, fanáticos e radicais. Então, meus irmãos, nós vemos que o diabo pode enganar, pode aparecer como anjo de luz e pode enganar a pessoa. Por isso a Bíblia tem que ser o nosso principal intérprete e a nossa principal régua, nosso principal prumo, a luz, lâmpada para os meus pés a tua palavra, e luz para os meus caminhos, disse o salmista no Salmo 119, versículo 105. Agora, quando nós não conhecemos a Bíblia, fica fácil o diabo nos enganar. Se ele enganou a anjo, é mais fácil enganar nós. Por isso nós vemos por aí pregadores que pregam e fazem do povo o que eles querem. Não só porque eles são falsos profetas, é porque o povo também não tem conhecimento da palavra. E a Bíblia diz, o meu povo é destruído porque faltou o conhecimento da palavra de Deus. Se você não tem o conhecimento, não busca o conhecimento da Bíblia, você será algo fácil do engano de Satanás. E se Deus não tiver misericórdia de nós, irmãos, todos nós seremos enganados, o diabo passará a perna em nós. Mas graças a Deus que nós temos a Bíblia e temos o Espírito Santo em nossa vida para não deixar que sejamos enganados pelo diabo, nem pelos homens, nem pelas religiões que estão espalhadas ao monte na face da terra. Então o diabo usa disso, de revelações, de visões de anjos, de tantas coisas para enganar as pessoas. Até mesmo evangélicos que vão e profetizam da seguinte maneira: Deus manda você abandonar o seu marido, Deus manda você largar a sua esposa. Eu já vi pessoas sendo usadas pelo diabo falando isso. Não é a Deus, é o diabo. No monte, não foi, pastor? O pastor falou para mim, com uma pessoa lá dizendo que Deus ia fechar 2 igrejas, não foi? Para mandar para a igreja dele. Isso é profecia de Deus, irmão? Deus vai fechar a igreja dos outros para encher do camarada? Isso é profecia do diabo. Deixa eu ir mais além, foi assim. Primeiro era estudando mais lá, primeiro era 2 de 1
falou assim, uma rolada pro chão, levantou profetizando e falou, não serve. Deus manda te falar. Ou não, se fosse eu naquela hora, se fosse comigo, se fosse comigo, eu ia grudar no cabelo dela e expulsar. Em nome de Jesus Cristo. Agora, você é o único que Deus levantou na terra para pregar o Evangelho. Você é o único. E Deus está mandando te falar que vai fechar 2 igrejas. Vai fechar 2 igrejas e os crentes vão vir tudo para você. Esse crente, sabe o que esse pastor fez no seu lugar? O povo estava comigo. Só escandalizou, só. A avó dele aqui, ó, ele levou, parece, 3,5 mil daquela coitada. Ela contando, o pastor levou 3,5 mil. A igreja que ele dirigia fechou, e eu sempre formou uma bagunça. Agora, ela lá no monte, ela enganou muita gente com essa profecia. Meu Deus. Rolava, gritava, eu falava, meu Jesus amado. É isso que eu falo para os irmãos que acontece, mano. Não me iludo. Eu não me iludo com esse tipo de crente, não. Que fica aí querendo se mostrar, querendo achar que é o tal. Eu tenho um desejo de meu coração, mas pode achar até absurdo. Eu queria catar um profeta desse um dia, na frente, para vir profetizar para mim. Ah, como eu queria. Ah, como eu queria que eu da congregação cristã viesse falar para mim, profetizar para mim, que o meu lugar era lá. Era lá, que lá era o lugar que vai para o céu. Como eu queria, Senhor, que o Senhor mandasse um fiel me profetizar isso para mim. Eu queria porque ele ia comer Bíblia. Ou ele se convertia ou ele ia bater em mim, mas uma coisa ia acontecer. Ou ele ia ver a verdade e se converter, ou ele ia sair fora. Porque o diabo não brinca de ser diabo, irmãos. Os crentes estão brincando de ser crente e ele está passando a perna um monte de gente. Por quê? Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas estas foram consideradas como nada. Está vendo como é grave, irmão, desprezar a Bíblia? É gravíssimo, um pecado gravíssimo. Porque se você está desprezando a verdade, você vai ser enganado pela mentira. Vai ser enganado. Uma vez ou outra, você vai estar daqui para frente, no seu futuro, não sei, um dia com problema, um dia desanimado, e esses loucos vão poder passar a perna em você e te enganar. Por quê? Porque você vai estar suscetível aos enganos do diabo. Agora, se você tiver edificado a sua casa sobre a rocha, pode ficar seguro. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, e a sua casa vai continuar de pé, porque está na rocha, está na palavra de Deus, aleluia. Está a palavra, a casa está edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. O Senhor que fala, irmãos, Ele é o Deus que fala. Aleluia. Há muitas vozes no mundo, mas a voz que fala no íntimo, a voz que convence do pecado, do juízo e da justiça, a voz que salva, que mata, que pega, que liberta, é a voz de Deus, é a voz da sua palavra. O diabo pode dar 1000 palavras para você, o homem mais 1000, mas a última palavra é a de Deus. E uma só palavra de Deus vale mais que uma biblioteca inteira a palavra de Satanás. Uma só palavra de Deus foi toda a biblioteca do inferno, dos demônios e de todos os homens, como fogo queima com a palha, porque a palavra de Deus é fogo que consome, é fogo que derrete. Jeremias diz assim, vamos ler lá, vamos ver se eu vou achar o versículo. Jeremias, 23º capítulo, se não me falha a memória. Capítulo 26. Aleluia. Versículo 29. Estou bom de memória. Jeremias 23, 29. Aleluia. Antes de Oséias agora. Tem Isaías, que nós lemos no primeiro. Jeremias e depois de Isaías. Capítulo 26, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus. Olha só o que é a palavra de Deus, irmãos. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, ou a rocha, ou a pedra. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. É a palavra de Deus, irmãos. Ela é como fogo. Agora, quanto fogo não tem argumento.
Se você colocar aqui um negócio de aço de ferro e colocar no fogo em altíssimo grau, o fogo vai derreter aquele ferro, aquele metal, até ele se tornar líquido. Olha só que maravilha, irmão. Você pode ter alguém na sua casa, que é um coração de bronze, de ferro, mas quando a palavra de Deus chegar naquele coração, ela vai derreter aquele coração, transformar em líquido, e depois Deus vai tirar o coração de pedra e fazer um coração de carne. A palavra de Deus é um martelo. O seu ditado que diz: água bate na pedra, que até que ela pura, tanto que a água bate e pega dura, bate tanto até que pura. A palavra de Deus não é água mole. A palavra de Deus é martelo, irmãos. É martelo que quebra rocha, montanha, penha é rochedos altos. A palavra de Deus é martelo que quebra todas as coisas. Tudo que é do diabo, tudo que é pedra no nosso caminho, a palavra de Deus vai quebrando para Deus nos dar a vitória. O Senhor é o Deus que fala. Tem um salmo que diz que a voz do Senhor, ela quebra os cedros, as árvores do Líbano. E eu fui estudar o que é essas árvores, esses cedros do Líbano. E o diâmetro deles, dessa árvore, é de 5 metros. Ou seja, metade dessa árvore é 5 metros. Então, dá para todo nós aqui, eu acho, fazer uma corrente para abraçar essa árvore. E tão grande que ela é, e alta. A Bíblia diz que a voz de Deus, quando se Ele quiser, faz essa árvore quebrar no meio e saltar entre as montanhas como se fosse um bezerrinho. A voz de Deus, a Bíblia diz, ouve-se até debaixo das águas. Deus deu ordem debaixo das águas, a baleia estava lá, ela fez que vomitar Jonas na praia. Por quê? Porque a voz de Deus ouve-se até debaixo das águas. Pode fazer o teste, entra no fundo da água e manda alguém gritar o seu nome lá de cima. Você não vai ouvir, mas quando é a voz de Deus, você ouve até debaixo das águas, até em uma caverna, até no momento de solidão, no momento que você estiver mais escondido dos homens. Ali a voz de Deus alcança. Que fazes aí, Elias? Esconde-se numa caverna. Ninguém está te vendo, mas outro Deus que fala contigo. Sai da caverna, Elias. Arabaxando, arabarrai. Deus é o Deus que fala. Ele é o Deus que fala. Ele criou tudo que você vê pela sua palavra, pela sua fala. Ele falou e aconteceu e criou. A única coisa que Deus criou com as mãos foi o ser humano. Ele fez com as suas mãos o homem do barro. O resto foi tudo pela sua palavra, pela sua voz. Ele criou todas as coisas. Aleluia. Vamos mais um, nessa noite somente. 1 Samuel 5:11. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 11. O Senhor é o Deus que fala. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel 5, verso 11. Diz assim: E enviaram e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: Enviai a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia mortal vergonha ou vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos como hemorroidas, que o clamor da cidade subia até o céu. O Senhor da arca, Jeová Aron, o Senhor da arca, o Deus da arca, ou seja, a arca do Deus de Israel. O que é esta arca, irmãos? Primeiramente, para nós entendermos. Esta arca foi feita por Moisés, no livro de Êxodo, a mandato de Deus. Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo, uma tenda, aonde os israelitas iam se encontrar com o Senhor, aonde os sacerdotes iam oferecer sacrifícios para dar o perdão dos pecados e para a adoração de Deus. E esse tabernáculo, essa arca, e até mesmo a roupa dos sacerdotes, foi tudo feito pela mão de Moisés e seus servos. Mas tudo foi feito do jeito que Deus mandou. Ou seja, até as cores das roupas dos sacerdotes, os metros, os comprimentos, a largura, os materiais, ouro, ou madeira, ou seda,
ou linho, era tudo Deus que mandava fazer. E Moisés tinha que fazer do jeitinho que Deus mandou. Moisés não poderia dar opinião, dizendo: Deus, eu acho que a roupa do sacerdote fica vermelha, fica mais bonita. Eu acho que a arca, se nós colocarmos os diamantes aqui nela, vai ficar mais bonito ainda. Não. Moisés tinha que fazer conforme Deus mandou. E nesse tabernáculo havia o santíssimo lugar que tinha um véu, e dentro desse véu havia a arca da aliança, feita de madeira, coberta de ouro. E dentro dessa arca havia as tábuas da lei que Deus deu para Moisés no Êxodo, os 10 mandamentos, e a vara de Arão que floresceu, e o maná que Deus derramava do céu. Moisés guardou uma vasilha e colocou dentro da arca para ser preservado, para que o testemunho de Deus fosse preservado por todas as eras para o povo de Israel. Essa arca em cima havia 2 anjos, 2 querubins. Essa arca deveria ser carregada somente por sacerdotes, e mesmo assim deveria ser coberta com uma cortina. E somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia ver essa arca. E se ele entrasse lá de qualquer maneira, ele era morto. Os historiadores bíblicos dizem que quando o sumo sacerdote entrava no tabernáculo para adorar a Deus no templo, ele tinha campainhas, sininhos, e era amarrado uma corda sobre ele, porque muitos que entravam lá não saíam vivos. Entravam de qualquer maneira, Deus matava e eles tinham que puxar com a corda. Assim era o Deus da Bíblia, o Deus da arca. E essa arca, ela estava na época do profeta Samuel. Nós lemos aqui, só que houve uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E nessa guerra, os filisteus ganharam. Eles levaram a arca de Deus embora. Levaram a arca. Hófni e Finéias foram mortos, os sacerdotes falsos. O seu pai, Finéias, o seu pai Eli foi morto também, para cumprir a profecia que Deus tinha dado a Samuel no 3º capítulo, que iria julgar a casa de Eli. Morreram todos eles. A arca foi tomada. Só que acontece o seguinte: quando a arca chega até a terra dos filisteus, eles fazem questão de catar o templo do seu Deus, Dagon, e coloca a arca junto deles e diz: aqui está o nosso troféu. A arca do Deus de Israel está aqui, provando que o nosso Deus, Dagon, é mais forte que o Deus dos israelitas, o Deus de Israel. Mas a Bíblia diz que à noite, quando eles chegaram de dia ali, eles viram que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca. Estava caído a imagem ficou caída, com o rosto em terra. Aí eles cataram e levantaram. Aí no outro dia aconteceu coisa pior. As 2 mãos de Dagon estavam cortadas e a cabeça de Dagon estava cortada. O anjo de Deus, creio eu, desceu lá e cortou a cabeça daquela imagem para provar que o Deus verdadeiro estava ali, o Deus da arca, o Deus que representava o Deus de Israel. E eles não se arrependeram, então Deus começa a ferir os filisteus. Manda hemorroidas, manda doenças. A mão de Deus é tão forte ali, que eles começam a clamar o Deus verdadeiro, e a Bíblia diz que o clamor deles, no versículo 12, chega até o céu. Por quê? Porque aquele objeto que estava com eles era santo, era a representação da presença de Deus na terra. A arca de Deus, onde Deus falava com o homem, onde Deus se manifestava ao homem. E Deus pede, até que eles devolvem a arca para os israelitas novamente, e aquela arca fica por muitos anos esquecida, no esquecimento. Aí se levanta o rei Davi. Davi tenta no seu coração: eu vou trazer a arca para Jerusalém. Eu sou rei, eu estou aqui com um palácio, eu quero construir um templo para Deus, eu quero trazer a arca para Jerusalém. Era uma boa intenção que Davi tinha, só que ele fez errado. Ele cata os cavalos e carro e coloca a arca no carro. E ele cata essa arca e vai levando para Jerusalém. Só que no meio do caminho acontece algo que ele não esperava. Um dos bois, eles tropeçam, e um dos servos ali que estava levando a arca vai colocar a mão na arca. E quando ele coloca a mão na arca, para não cair, ele cai morto na hora. E ali Davi se mexe no seu coração e diz: como eu vou poder trazer essa arca? Deus também vai me matar. E essa arca fica na casa de Obed-Edom, e a Bíblia diz que a casa de Obed-Edom, enquanto a arca esteve ali, ele prosperou, ele foi abençoado.
E Davi vai questionar: Deus, por que o Senhor matou aquele homem? Eu tinha uma boa intenção, era trazer a arca para Jerusalém, era trazer a tua presença para o meu reino, o Senhor para junto do meu reino. E Davi vai ler a Bíblia. E ele lê lá no livro de Levítico, se não me falha a memória, que a arca de Deus era para ser carregada no ombro dos sacerdotes ou levitas. Ou seja, não era para qualquer pessoa carregar a arca. Tinha um povo que Deus escolheu e separou somente para esse ministério, que era carregar a arca, que era cuidar do templo, que era limpar o templo, que era carregar as coisas santas do templo. Não era uma tarefa para qualquer um. Era somente para os arquivos de Levi, os sacerdotes e os levitas. Aí ele faz da maneira correta. Os sacerdotes vão lá, catam a arca, colocam no ombro e vão levando ela até Jerusalém, e aquela passagem conhecida dos irmãos, que Davi dançava em volta da arca e se alegrava em volta da arca, até que a sua esposa despreza ele, e aquela mulher fica estéril, porque despreza a adoração a Deus do rei Davi. E hoje, muitas das vezes, nós estamos querendo fazer isso, dar um jeitinho, com as tecnologias, queremos mudar o jeito de pregar, mudar o jeito de nos relacionar, colocar psicologia na pregação, tecnologia, rock, rap. Estamos tentando carregar a arca não com as mãos, mas estamos tentando colocar no carro novamente. Meus irmãos, devemos tomar cuidado, porque vai chegar o tempo que aqueles que tocarem na arca, despreparados, serão fulminados vivos, aleluia. E nós queremos isso. Ah, Senhor, acho que essa roupa sacerdotal é demais. Eu vou modernizar, vou deixar ela mais curta, ou eu vou mudar a cor dela, vou colocar dourado, prateado. E assim o homem tenta dar um jeito e dar uma melhorada nas coisas que Deus disse. É desse jeito. Não melhora nem piora. É desse jeito. Nem aumenta nem diminui. É desse jeito, aleluia. É do jeito do Senhor, irmãos, nessa noite. É do jeito de Deus. É Deus da arca. Aleluia. Deus, ele preserva o seu testemunho e a sua glória em todas as eras e em todas as nações. Não tente tomar na arca de qualquer maneira. Não tente transportar a arca à sua própria maneira, com carros, com aviões, com carruagens, não. Transporte a arca da maneira que Deus mandou na sua palavra. Ou seja, guarde a presença de Deus na sua vida, do jeito que Deus ensina na sua palavra. Não tente fazer do seu jeito, do jeito que você acha melhor, ou do jeito que a modernidade, ou que os nossos tempos modernos mandam e ditam. Não, vamos fazer do jeito do Senhor, do jeito de Deus, pois é desse jeito, irmãos, que vamos para o céu e que Deus vai ser glorificado em nossas vidas. A arca de Deus. Qualquer dia nós vamos estar dando estudo somente sobre isso, sobre a arca de Deus. Hoje a arca de Deus não se encontra mais na terra. Segundo a Bíblia, no livro de Apocalipse, diz que chegou um certo momento que João viu os céus abertos e lá ele viu a arca da aliança. Aleluia. A arca que Moisés fez, ele viu no céu. Deus levou embora. Aleluia. A arca de Deus. Porque quando Nabucodonosor chegou em Jerusalém, levou tudo embora do templo, levou o altar de incenso, levou o ouro, levou as tábuas dos sacerdotes, as mesas. A Bíblia diz que a arca ele não achou. Onde está a arca da aliança? Alguém sabe onde está hoje? Até hoje os arqueólogos, os cientistas, os caçadores de tesouros procuram a arca. Só que eles nunca vão achar, porque Deus levou embora. Aleluia. Assim como eles não acham restos mortais de Jesus Cristo, de Elias, de Enoque, não acham o corpo de Moisés porque Deus escondeu, eles também não vão achar a arca porque Deus levou embora. Aleluia. Está no céu, porque Deus é assim, irmãos. Aquilo que é dele, ele protege, ele guarda. É a sua glória que está em jogo, é o seu testemunho e ele tem guardado. E quando chegar naquele dia e as pessoas disserem para o Senhor: Senhor, eu estava na terra, me perdoa, deixa eu entrar no céu. Eu não acreditava na sua palavra, eu achava que era mentira esse negócio de arca, esse negócio de lei de Moisés. Deus vai mostrar a arca para eles lá. Está aqui a arca. Os mandamentos, as tábuas da lei estão aqui, ó. Eu guardei até hoje, para vocês verem que eu sou Deus que fala e não mudo a minha opinião. Ela baixou bastante. Deus não muda a sua opinião, aleluia. Quem muda a sua opinião é nós. Quem se arrepende é nós.
Ele não muda de opinião. Se ele diz, Moisés, a arca tem que ser transportada por sacerdotes. Não adianta nada você, rei Davi, ser o maior pastor, porque Davi era o maior pastor da sua época, o maior rei, o homem segundo o coração de Deus, derrotou Golias, cantava e adorava a Deus. Mesmo assim, Deus não poupou nem Davi. Davi quis fazer do jeito dele e quebrou a cara. Porque tem que ser do jeito de Deus. Deus não vai mudar de opinião. Deus não vai mudar. Se Deus falou, é dessa maneira que tem que agir, que tem que proceder. No casamento, o marido para com a mulher para com o marido, os filhos para com os pais para com os filhos, as ovelhas para com os seus líderes, e os seus líderes para com as suas ovelhas, o patrão para o seu empregado, o empregado para o seu patrão, e assim para com o próximo. Se Deus diz, você tem que agir dessa maneira, você tem que perdoar 70 vezes 7, você tem que amar os seus inimigos. Não adianta, irmãos, nós queremos chegar até Deus e dar um jeito ou dar uma desculpa. Deus diz, é assim que você tem que agir, é assim que você tem que agir, e é assim que você tem que fazer. Por quê? Porque Deus é o Senhor da arca, é aquele que preserva o seu testemunho, que preserva a sua palavra em nossos corações e em nossas vidas. Por isso, irmão, dê valor à presença de Deus que está em você. Porque se você não der valor, a Bíblia diz, se alguém destruir o templo de Deus, que é o nosso corpo, somos nós, Deus também o destruirá no último dia. Então não destrua o corpo do Espírito Santo, o templo, que é o seu corpo. Não destrua ele com a prostituição, com a pornografia, com os vícios, com as mentiras, com os pecados, com as mágoas, com as iras. Não destrua o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, com essas coisas do mundo, com a glutonaria. Porque é fácil pregar contra quem fuma, contra quem bebe. Mas a Bíblia diz também que aqueles que cometem o pecado da gula, da glutonaria, não herdarão o reino dos céus. O que a gula é comer excessivamente, exaustivamente, até mesmo sem fome. Pessoas gulosas. É o que mais tem hoje nas igrejas. Pessoas gulosas. Até os pregadores gostam de dizer que o crente come que é uma bênção. Mas muito não é uma bênção, não, é uma vergonha. Come como porco, aleluia. Então, temos que abandonar a glutonaria. Como eu faço, irmão? Como eu faço? Como que eu faço para abandonar a gula? Jejum. É o único jeito. Jejum para você ver só. Pede para Deus a sua oração, Senhor. Queima a gula de mim, queima. Todos nós temos, irmão. Não estamos aqui para ser hipócrita, não. Todos nós temos. Você encher a sua geladeira de comida, enquanto você não vê o filho, você vai querer estar comendo. Porque é gostoso comer, não é ruim comer. Mas a Bíblia diz que tudo que é excessivo acaba se tornando pecado, vício. Tem pessoa que é viciada em Coca-Cola. Eu era viciado em Coca-Cola. Eu não era em cigarro, não era em bebida, mas era em Coca-Cola. Se eu ficava sem Coca-Cola, original, eu chegava a chorar. Hoje eu estou no inverno, posso ficar um mês sem tomar Coca-Cola, que não vai fazer falta nenhuma. Tomo água, tomo guaraná, tomo suco, dando glória a Deus. Tem pessoas que é viciada em café. Se ficar um dia sem tomar café, parece que vai morrer. Então, irmão, tudo que é vício, nós devemos abandonar. Viciado em televisão, internet, computador, videogame. Porque é fácil. Hoje você está vendo na igreja as pessoas pregando contra cigarro e bebida, não é? Você não vê pregando contra a gula, contra a mentira, contra a pornografia, contra um monte de tipo de coisa. É vício também. E a verdade de Deus tem que nos libertar. E a verdade verdadeira é que nós estamos aqui, todos nós, eu principalmente, temos muitas coisas ainda para ser libertas, para Deus nos mudar e para Deus nos converter, para nós estarmos preparados para o dia do Senhor em santificação de corpo, alma e espírito. Se os irmãos assim não acham, estão achando errado, porque a verdade é que precisamos se converter e da misericórdia de Deus em nossas vidas para que possamos alcançar os céus. O caminho é estreito
e são poucos os que vão para o céu. Então, que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de nós, nos dê um coração puro, uma vida pura, íntegra, reta, em santidade, em oração, em amor ao próximo, amor a Deus, em renúncia, em santidade, em oração, em leitura da palavra, em amor aos inimigos, em prática de boas obras, caridade, para que nós possamos alcançar a perfeição nos céus com Cristo Jesus. Porque o alvo meu, não sei o teu alvo nessa noite qual é, mas o meu alvo, creio que da maioria, é imitar a Cristo. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, disse Paulo. Esse é o alvo teu, é o alvo meu. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Infelizmente você não vai ouvir isso mais ser pregado, porque isso é o que as pessoas não querem ouvir. As pessoas querem ouvir que Deus está com elas, mesmo elas estando em pecado, mesmo elas estando fazendo tudo que é contrário à palavra de Deus, elas querem ainda ouvir que Deus está com elas, que elas vão prosperar, que elas vão ser exaltadas, mas o Deus da Bíblia não é assim, irmãos. O Deus da Bíblia é aquele que primeiro conserta o vaso, que perdoa, que purifica, que santifica, para depois exaltar, para depois abençoar. Aleluia, tudo em ordem. Primeiro é a salvação, depois as demais coisas serão acrescentadas. Vamos colocar de pé nessa noite. Aleluia, fazer uma oração que você possa pedir ao Senhor nessa noite, a libertação. Talvez alguma coisa que eu falei aqui é algo que você precisa ser liberto. Meu Deus! Eu não preciso saber, o pastor também não precisa saber, mas o Senhor está aqui. Peça para Ele ajuda hoje, peça para Ele liberdade. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E Ele está aqui essa noite para nos libertar de todo embaraço, de todo pecado que nos amarra, que nos barra. Quanto, irmãos, era para nós estarmos mais avançados na presença de Deus? Eu falo por mim de novo. Quanto que era para Deus nos usar mais ainda? Mais almas ter sido salvas. Mas infelizmente não aconteceu, porque eu falei, tenho falhado, deixei de orar mais, de jejuar, de abandonar mais o pecado, de renunciar mais a mim mesmo, o meu ego, o meu orgulho, a minha vingança, a minha vaidade, a minha ambição, a minha avareza, a minha imoralidade, para fazer o que Deus quer. Deus poderia ter feito muito mais em nossa vida, irmãos, se nós tivéssemos despertado já e acordado do sono espiritual. A verdade é essa. Mas ainda tem tempo. Enquanto tiver fôlego, tem esperança. E quando você está vivo, você tem esperança de mudar, de ter uma vida nova, de ter novidade de vida, de ter experiência com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite estamos aqui, Senhor Deus, e o desejo do nosso coração de buscar. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que fala, é o Senhor da arca, é o Deus da presença, é o Deus que tem a presença de Deus para conosco, o testemunho de Deus para a humanidade. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor falou em nossos corações, ó Pai, falou em nossas vidas, Senhor. E uma coisa que eu preciso ser liberto, meu Deus, é da glutonaria, Senhor Deus, é da gula. Eu preciso jejuar mais, eu preciso buscar mais ao Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que têm que abandonar muita coisa ainda, Senhor. Tem que abandonar muitas práticas ainda para que o Senhor possa a salvar, para que nós tenhamos a salvação plena e completa e a vida com abundância que tu prometeste na tua palavra de João capítulo 10. Por isso nos ajuda nessa noite, Senhor. Nos liberta totalmente, completamente de todo vício, de todo mal, Senhor. Se alguém entre nós ainda tem vício de cigarro, de bebida, de televisão, de novela, de jogo de futebol, de videogame, de computador, de bebida, de cigarro, de pornografia, de mentira, de prostituição, de avareza, Deus nessa noite nos liberta de todo mal, nos liberta para a tua glória, nos liberta, Senhor. Não queremos ser presos a nada, concernente a coisas da carne, a coisas temporais e materiais. Queremos ser presos a Jesus Cristo somente, algemados pelo céu, pela sua palavra, pelo seu poder, pelos tesouros do céu. Que esse seja o nosso alvo e a nossa meta
de vida nessa noite. Imitar o Filho de Deus, imitar a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Deus, nessa noite nos ajuda. Toque em nosso coração e opera para a tua glória, para o teu louvor, meu Pai. Ora machando ele como nagashai. Ora machando rabachuri como nagashai. Atacando robachuri como asnéria. Deus, tem misericórdia de nós. Liberta-nos da depressão, da solidão, do medo, da covardia, da timidez, da incredulidade, da covardia, da vaidade, meu Deus. Liberta-nos da ira, da fofoca. Liberta-nos da língua maldizente, murmuradora, caluniadora, crítica, da religiosidade, do legalismo, da libertinagem, do farisaísmo. Nos liberta nessa noite, meu Deus. Há muitas coisas a ser mudadas, há muitas coisas